Olá, irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um culto da Missão Paixão e Compaixão. Eu espero que vocês estejam bem e eu queria compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo 15, do 12 ao 17, que diz assim: Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quando perdides ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quero te convidar agora a orarmos. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. Pai, nos ajuda a viver o teu amor em todo o tempo e em qualquer circunstância. Nos ajuda, Pai, a cumprir o seu mandamento. Nos ajuda a amarmos uns aos outros, assim como você nos amou, Jesus. Pai, o teu amor é eterno e o modelo desse amor eterno é você. Nos ajuda a seguirmos as suas pegadas. Senhor, nos ajuda a te buscar mais, a ter intimidade contigo, a buscar a sua presença. Pai, nos ajuda a transformar o nosso coração para que ele seja semelhante ao seu. Nos ajuda a amar como o Senhor ama. Ensina-nos, Pai, a viver a simplicidade da tua lei. Pai, eu peço agora que o Senhor invada cada lar dos meus irmãos que estão assistindo agora, Pai. Que a tua alegria venha e inunde cada lar. Em nome de Jesus, amém.
verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome, só teu nome é santo. Só teu nome. plantou em mim esse anseio.
coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu irá cumprir, você prometeu que em breve voltará, você prometeu irá cumprir, você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Fomos criados pra te desejar, fomos criados pra te contemplar, fomos criados para estar com você. Fomos criados pra te desejar, fomos criados pra te contemplar, fomos criados para estar com você. Fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Bom dia, família MPC. E eu gostaria de compartilhar também com vocês uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 6. Jesus está pregando o Sermão do Monte. E nesse capítulo 6, iniciando no versículo 25, ele começa a falar sobre as preocupações da vida. E ele fala assim: por que você se preocupa com aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai comer, as coisas de dia a dia? Por que a gente se preocupa tanto com isso? E ele fala em versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então eu quero encorajar vocês, encorajar a mim mesmo, hoje, a não se preocupar com tantas coisas, mas de preocupar em buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em nossas famílias, em nossos trabalhos, nas nossas finanças, em tudo que a gente faz. Porque daí ele vai acrescentar essas coisas. Tudo isso que a gente preocupa,
Ele que vai acrescentar. Então eu quero encorajar vocês, buscar Ele, buscar o seu reino e parar de preocupar tanto com essas outras coisas, porque Ele é a nossa provisão e é Ele que sustenta cada um de nós. Então eu quero encorajar vocês hoje com suas ofertas, seus dízimos. Nós estamos aí nessa campanha para a construção do novo prédio e nós temos necessidade de levantar os recursos para o piso ainda e para muitas outras coisas que estão por vir. Então, coloca o reino de Deus no primeiro lugar na sua vida, no primeiro lugar nas suas finanças. Também eu quero lembrar vocês dos nossos projetos sociais, né? Nós temos aliança que inclui Casa dos Filhos, missões, projetos sociais e também o nosso projeto Oseias. Então, façam parte, seja generoso, gente. O reino de Deus é um reino generoso. Então, vamos lá? Vamos, MPC? Vamos buscar o reino de Deus juntos. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para apresentar a nossa nova série, chamada Vida em Comunhão. Vida em Comunhão é parte de um projeto que nós temos como central na nossa comunidade, que é o projeto de discipulado. Na nossa vida cristã, nós temos uma missão, e essa missão envolve ser discípulo de Jesus e discipular. Ou seja, no início da nossa jornada, nós somos convidados a seguirmos o Mestre e nos tornarmos discípulos de Jesus. E nesse processo, nós ajudamos a outros irmãos a encontrarem esse mesmo caminho e se tornarem discípulos de Jesus. Ou seja, a vida cristã é uma vida de discipulado, ser discípulo e discipular outros. Então, dentro desse projeto, nós, da Missão Paixão e Compaixão, nós temos como central a tríade do discipulado, que envolve formação espiritual, cuidado com o coração e o aconselhamento, a palavra, o caminho de sabedoria. E essa série está conectada com a formação espiritual, ou seja, você terá uma imersão grande no que significa a formação espiritual, o que envolve a formação espiritual de um cristão. Então, que você possa ser edificado, abençoado, toma nota, que com certeza sua vida não vai ser mais a mesma. Deus abençoe. Bom dia, irmãos, é muito bom estar aqui mais um domingo com vocês para compartilhar um pouco da palavra. E hoje a gente está iniciando uma nova série de ministração, como o pastor falou ainda há pouco, e uma série onde a gente vai estar explicando um pouquinho mais sobre o que a gente acredita como tríade do discipulado. Então, as primeiras ministrações que a gente vai estar fazendo agora vai estar nesse primeiro pilar que fala sobre a formação espiritual. Então, a gente vai estar tratando de assuntos aqui de suma importância para as nossas vidas como cristão. E eu te convido, eu saliento aqui o convite que o pastor Aldair fez ainda há pouco, para que você não deixe de participar, não deixe de ouvir, não deixe de estudar. Tente ter uma caneta, um papel, um caderno ao lado aí para você fazer suas anotações, porque nós vamos usar esses estudos dos domingos pela manhã para compartilhar nos nossos discipulados. Então, você que é líder de discipulado, preste atenção, anote. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem depois para a gente, que eu vou tentar tirar as dúvidas com vocês. Mas preste bem atenção, porque eu fui muito ministrado, Deus tem esmagado a minha vida, tem quebrado meu coração com essa palavra, porque antes de ministrar para vocês, eu sou ministrado, e Deus tem impactado a minha vida com essa palavra, com essa ministração. Então eu te convido a desde já aquietar aí no seu coração, aquietar aí no seu sofá, ou então no carro onde você está, no trabalho, eu não sei onde você está ouvindo essa mensagem, mas eu quero te pedir agora concentração, para que você venha a entender o que a gente vai estar falando nesses dias. E essa ministração de hoje tem como tema Trindade, Identidade e Comunhão. E nós vamos estar dividindo ela em duas partes. Domingo que vem a gente vai continuar falando também sobre isso, e depois a gente vai dar continuidade com as outras ministrações. Vão ser tempos maravilhosos que nós vamos ter na presença de Deus e de grande aprendizado para as nossas vidas, tá? Mas eu queria, antes de entrar na palavra propriamente dito, eu queria que você abrisse aí
a sua Bíblia em João capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos com vocês para a gente poder dar início à nossa ministração nessa manhã. Então, João 17 é do versículo 10 em diante. E diz assim: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tire-os do mundo, mas que os guardes do mal. Eles são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, mais à frente, no 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Feche seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar sobre isso. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa mensagem, por essa palavra, pelos versículos que nós lemos agora. Eu te peço que tu estejas abrindo o nosso entendimento, Pai, trazendo sobre nós aquilo que tu quis falar aqui, aquilo que tu quer falar aos nossos corações hoje, abrindo nossa mente, abrindo nosso entendimento, para que essa palavra faça morada, que nós possamos guardá-la nos nossos corações e não pecar contra ti e não errar contra ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso. Sê conosco, usa a minha vida nessa hora para ministrar a tua palavra e o teu querer na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, como eu falei, nosso tema é Trindade, identidade e comunhão. E falar sobre Trindade é de uma grande responsabilidade, por isso que eu tenho estado aqui bem apreensivo, porque é uma palavra forte para a gente, porque a partir do momento que você tem esse entendimento, a partir do momento que eu consegui trazer a palavra e você conseguir entender, eu já me dou por feliz e satisfeito, porque Trindade, né, como Millard Erickson fala, que é um teólogo, ele diz assim: tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a sua alma. Para você ver a importância que é para a gente estudar, conhecer a Trindade, e nesses 2 domingos que a gente vai estar falando sobre ela, nós vamos entender o porquê e o motivo da gente não só falar, mas ter que também conviver, ter que também ter a comunhão, ter que também ter a vivência junto com a Trindade. Então vamos lá. Se nós formos buscar um conceito de Trindade, nós temos um livro de teologia sistemática do Wayne Grudem, que ele traz uma definição perfeita para a gente. Que ele coloca a Trindade como 3 afirmações que você vai ver aí comigo agora. Deus é 3 pessoas, essa é a primeira. A segunda, cada pessoa é plenamente Deus. E terceiro, há um só Deus. Então essa definição, que Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, mas há um só Deus, isso traz a complexidade, né? Isso traz para a gente, na nossa mente finita, traz esse conceito difícil de entender. Mas uma coisa que eu quero pedir de ti, não feche o teu coração para isso. Não é porque a gente não vai entender, não é porque Trindade é um termo teológico, não é porque entra numa teologia mais profunda que eu vou deixar de lado isso. Isso é um grande problema da nossa geração. A gente não conhecer e não saber explicar, então a gente abandona. Eu vou te pedir aqui, não abandona a Trindade agora. Vem comigo para a gente entender melhor isso. Então, em síntese, o Deus é único, mas há 3 pessoas distintas
e coiguais, distintas e que são ali, convivem umas com as outras e cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua especificidade. Claro, né, falando assim é muito fácil, é muito simples, mas quando você vai ver a realidade disso, trazer o entendimento completo disso, você vai perceber que às vezes é muito complicado. Mas entenda que a Trindade ela é o cerne do Evangelho. Se nós formos começar a estudar, como a gente está começando agora, sobre uma formação espiritual, nós temos que começar pela Trindade. Nós temos que ter esse entendimento de o que são essas três pessoas, o que há de interessante para a gente estudá-la. Mas é aí que está. A Trindade é esse grande mistério que torna todos os outros mistérios que a gente tem na palavra compreensíveis. Porque são três, é um Deus com três pessoas distintas, coiguais, como a gente leu com o Wayne Grudem, que tem uma importância para a gente. Então, qual é o papel da Trindade como modelo de relação e de unidade? Muita gente tem alguns textos da palavra que falam sobre a Trindade e eles trazem para um conceito de unidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas a Trindade como modelo de relação e de unidade para a gente traz um ensino muito grande. Por quê? A Trindade ela é um convite para que a nossa relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm e gozam entre si, seja compartilhada conosco, com a igreja. Então, se a gente imagina a Trindade distante, como eu falei há pouco, se a gente mantém a Trindade como não é um conceito teológico difícil, eu não quero ter muita relação, é complicado porque a gente está dizendo que a gente não quer ter essa relação que Deus tem com o Filho, que Deus tem com o Espírito. E essa relação eles querem ter conosco, como eu li ainda há pouco em João 17, que Jesus fala que eles sejam um como nós somos um. É da vontade do coração de Cristo que nós sejamos um com eles. A gente vai ler outros textos, e eu vou deixar o resumo da mensagem depois nas redes sociais, para que os líderes estejam compartilhando nas suas reuniões, mas eu vou deixar um devocional para uma leitura bíblica para essa semana. Que todos os dias dessa semana a gente lê João 13 até João 17. Segunda-feira vamos ler João 13, terça João 14, quarta João 15, quinta João 16 e sexta-feira encerrando João 17. Por quê? Porque isso vai trazer um entendimento, porque João é uma carta que tem muita coisa de Trindade. Fala muito da Trindade ali para a gente. Por isso que é importante a gente estar lendo, e a leitura desses textos, durante a semana, vai ajudar a gente a entender. Então, o que a gente entende mais sobre Trindade? Muitas das vezes, a gente percebe, a nossa geração principalmente, e eu até me coloco aqui, que eu sou de uma geração que é muito pragmática, que é que é tudo muito prático. Então a gente rejeita as coisas que são complicadas e quer usar aquilo que é prático, que é objetivo e que é conclusivo. Aquilo que fica mais abstrato, a gente tende a deixar de lado. E aí entra uma coisa interessante. O Ricardo Barbosa ele fala assim: a doutrina da Trindade ela é aceita e reconhecida em todos os credos adotados pelas igrejas cristãs. Porém, infelizmente, a maioria dos cristãos hoje é, na prática, monoteísta unitário e crê na afirmação dogmática da Trindade, mas na vivência do dia a dia ignora isso. O que Ricardo quis dizer com isso? Ele estava falando que no dia a dia, na nossa prática diária, a gente sempre separa tudo. Não, eu estou falando Jesus é o nosso Salvador. Não, eu preciso da unção do Espírito Santo agora. Não, porque Deus é o Criador, de toda a terra, de todas as coisas. Mas quando a gente vem para uma afirmação mais doutrinária, dogmática, ou até mesmo teológica, a gente fala da Trindade. Então a gente tende a distanciar a Trindade. Eu quero hoje aproximar a Trindade da gente. Se eu conseguir fazer isso, eu já me dou por satisfeito nessa palavra. E até tem uma citação, uma das poucas citações que a gente concorda com Leonard Boff, ele fala assim: é preciso cristianizar a nossa compreensão de Deus. Deus é sempre a comunhão das três divinas pessoas. Deus Pai nunca está sem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
Não é suficiente confessar que Jesus é Deus. Jesus também é Filho. Jesus também tem essa função com o Espírito. Importa dizer que ele é o Deus Filho do Pai, junto com o Espírito Santo. E não podemos falar de uma pessoa sem falar também das outras duas. A gente vai estar agora, durante o estudo, falando, e muitas das vezes a gente vai fazer sempre a relação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, mas quando a gente vai ver o Espírito Santo sendo ali a cereja, né, desse bolo chamado Trindade, mas é porque eles estão ligados. A praticidade, a função de cada um deles vai trazer para a gente. E o que a gente entende, então, sobre esse ponto que fala o tema, né? A Trindade, nós temos ali a identidade e a comunhão. E quando a gente fala sobre igreja e a sua identidade, a gente percebe hoje uma grande dificuldade na nossa sociedade, não vou dizer nem só brasileira, mas mundial, uma dificuldade, uma problemática muito grande com relação à sua própria identidade. As pessoas hoje não sabem quem são. A gente percebe livros de autoajuda, a gente percebe congressos psicológicos que vão trazer essa ideia de que, cara, quem sou eu? Qual é a minha função? Para que eu fui criado? O que eu tenho que fazer? Quem sou eu? E a minha identidade real eu não sei qual é, e eu fico buscando, eu fico procurando achar a identidade. Aí eu vou para religiões, eu vou para estudos mais orientais, eu vou para psicologia, eu vou para cá, eu vou para lá, e não consigo me achar a minha identidade. E é tão claro quando a gente traz esse entendimento da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a unidade que eles têm, a comunhão que eles têm, porque se nós formos lá em Gênesis, né, no início, a criação de tudo, eles dizem, façamos o homem à nossa imagem. Então a nossa identidade está na Trindade. Hoje você ser igreja é você ser participante da Trindade. E você vai entender, e eu quero falar aqui com muitos que estão assistindo a gente, que talvez estejam distantes das suas comunidades, que estejam distantes da sua igreja, por problemas diversos. Não vou entrar no caso aqui dos motivos, mas você se afastou por algo. Problemas pessoais com algum líder, com pastor, problemas de sistema, problemas de dogmas, de doutrina, seja lá o que for, você se afastou. Mas uma coisa eu quero deixar claro para ti, nessa manhã que eu estou gravando, que eu estou aqui contigo, mas também nesse horário que você está assistindo essa ministração. Nós, como igreja, nós temos essa relação misteriosa com a presença trinitária. E se há essa comunhão com a Trindade e eu não faço parte da igreja, eu não tenho comunhão com a Trindade, porque eu não sou igreja. E há essa relação, há uma necessidade. Anderson Bonfim, quando esteve com a gente aqui, ele ministrou de uma forma bela, falando de para que nós fomos criados, por que Deus nos criou? Para ter uma relação de amor com a gente, com a humanidade. Então, se há essa relação de amor, é porque há uma unidade, há uma comunhão. E a gente observa que a Trindade nesse papel de igreja tem um ponto importante para a gente aqui, que diz assim, o Espírito de Deus habita no coração dos discípulos, se derrama continuamente sobre a comunidade daqueles que creem e obedecem ao Senhor Cristo Jesus. Deus, ele visita a igreja de Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então você vê a Trindade presente, a igreja de Jesus, mas Deus vem e visita através do Espírito. E há ali a comunhão. Apesar de que Jesus não está aqui com a gente, mas ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo para fazer essa consolação com a gente. Então a gente começa a entender, começa a buscar isso na leitura até da palavra, nos estudos, que há aqui uma similaridade, há aqui uma coisa importante para a gente observar. Por exemplo, Deus está lá no céu, aí vem Jesus, ele sobe aos céus, porque ele ressuscitou, ele sobe aos céus, senta e intercede por nós, à direita do Pai, para que a presença do Espírito nos alente e santifique a igreja. Olha aqui essa dança que eles fazem. Deus está lá,
na eternidade, vem Jesus, se faz homem, morre, ressuscita, sobe aos céus, eles juntos com o amor, com a unidade que eles têm, enviam o Espírito Santo para consolar a terra, para edificar a terra e para santificar a igreja. Olha como é maravilhoso isso. Então, à medida que a gente se aproxima de Deus em contrição e aproxima-se um dos outros fraternalmente, a gente começa a participar dessa dimensão de vida trinitária. Lembra do último mandamento que Jesus deixou para a gente? Ele pegou aqueles 10, resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E é tudo relacionado ao amor. Deus é amor, também é justiça, mas ele é amor, ele quer ter essa relação que tem com Cristo e tem com o Espírito, ele quer ter com a gente. Gente, se isso não mexe contigo, isso mexeu comigo. Me trouxe esse entendimento de uma forma que Deus não está lá na sua eternidade esperando o retorno do Filho para que nós possamos ter essa comunhão com Ele. Ele quer isso agora com a gente. A partir do momento que a gente começa a fazer parte disso tudo, a partir do momento que a gente diz, Senhor, eu te amo, eu te adoro de todo o meu coração, e eu olho para o meu irmão e viro para ele e digo, eu te amo, eu amo compartilhar desse tempo contigo, desse momento, da palavra, desse ensino, dessa formação espiritual contigo, eu estou começando a entender e participar dessa dimensão de vida trinitária. Olha como isso é forte, né? E aí a gente começa a ser incluído nessa experiência que é a Trindade. Por exemplo, o Pai, que é o Deus invisível, inacessível, está além da nossa capacidade humana de conhecer. A única forma de conhecermos Deus é quando ele se revela através do Filho, né, que é o Deus encarnado, que vem ao nosso encontro para nos salvar da condenação do pecado. E aí? O que falta agora? Vem o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, que desce sobre nós e nos capacita. Olha aqui. Gente, isso mexeu comigo. O Espírito vem e nos capacita a chamar a Deus de Abba Pai. Paizinho querido. Uma palavra cheia de ternura, uma palavra cheia de intimidade. Isso Deus traz para a gente através do Espírito. Isso Cristo traz para a gente através do Espírito Santo. Isso me emociona. Isso me traz a uma realidade tão profunda da vida. Porque se nós temos uma ideia de Deus distante, se nós queremos muitas das vezes comparar a nossa realidade de família, a nossa realidade de pai terreno com o nosso pai do céu, a gente vai ter muito problema mesmo. Porque os nossos pais terrenos muitas vezes são falhos com a gente. Muitas vezes erram demais com a gente. E nós com eles. Mas o nosso Pai do céu, o Pai de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, vem e traz sobre nós esse significado. Eu amo tanto vocês que eu mandei o meu único filho para morrer por vocês. E esse único filho ressuscitou, trouxe vitória sobre morte, trouxe vitória sobre o pecado. E eu posso agora dar o Espírito Santo para vocês viverem essa relação de amor e intimidade comigo. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E eu repito mais uma vez, e eu quero que você entenda isso. Participar da igreja hoje é participar da Trindade. Você dizer hoje eu sou igreja é porque você é participante da Trindade, você começou a entender isso. E aqui vem uma coisa interessante que me chamou muita atenção. Participar da Trindade é você ser chamado a viver um aprendizado contínuo de amar o diferente, uma aproximação do outro do que é diverso, para que com ele você experimentar essa unidade e essa intimidade. Por que nós não amamos o diferente hoje? Porque nós não fazemos parte da Trindade. Ainda, eu acrescento. Por que a gente não consegue amar o nosso irmão que está do lado? A própria palavra diz, se você não ama aquele que você vê todos os dias, como é que você vai dizer que ama aquele que você não vê? É forte isso para a gente. João 17:11, que eu acabei de ler, diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Esse era o anseio de Cristo. E em João 17 a gente tem aí a oração sacerdotal, que
Jesus faz nesse momento de contrição, ele vem ali nessa criação, né, que a gente vai já falar mais sobre isso, não quero me adiantar ainda, mas ele vem nessa criação de uma história, de um enredo, para poder chegar na oração sacerdotal. E essa unidade que a gente experimenta com a Trindade não é uma unidade fusionista, ou seja, nós nos tornamos a mesma pessoa, nós nos tornamos um só e vivemos a mesma identidade. Não. Ela nos une, mas não nos torna indistintos. Ela nos une, nos aproxima, mas nós podemos ser quem nós somos. Está aqui uma palavra, né, um exemplo que a gente pode estar citando isso, é com relação à vida de casado. Quando mais nós somos um, eu e a minha esposa, você e seu marido, mais cada um tem o seu espaço e liberdade para ser quem é, de forma real e de forma autêntica. Você observa que está trocado o conceito do mundo, o conceito da nossa sociedade, que você não pode se deixar anular pelo seu marido, que você não pode deixar de brilhar pela sua esposa, que você tem que se impor para você ser quem você é, real e autêntico. E a palavra vem aqui e traz para a gente, é ao contrário. A partir do momento que você é um com o seu esposo, a partir do momento que você é um com a sua esposa, vocês começam a ter essa liberdade para ser quem você é, de forma real e de forma autêntica. Olha que interessante isso traz para a gente. Porque eu vejo hoje muitos casamentos, como exemplo, né, onde o marido se impõe e a esposa tem que se resguardar, se omitir muitas das vezes. E a gente percebe ali ministérios sendo destruídos, sonhos sendo mortos por causa de uma imagem, por causa de uma pseudo-autoridade. E a gente começa a perceber que está tudo trocado. A partir do momento que eu sou um com Cristo, eu começo a conviver esse amor, essa unidade da Trindade. Eu começo a olhar para o meu irmão, eu começo a olhar para você aí que está na sua casa, onde você estiver nesse momento. Eu começo a olhar para ti com os olhos de Cristo, com amor, com essa unidade que nós temos. Então, o mistério do amor nos leva a uma proximidade ambivalente. Olha aqui, isso é importante. O outro é infinitamente próximo e ao mesmo tempo distante. É como alguém que se desfruta de uma intimidade, mas você não pode controlar. Eu tenho uma intimidade com meu irmão, mas eu não consigo controlar a vida dele. Eu não consigo viver livrando ele do pecado, assim como também nem eu consigo me livrar do pecado. Então a gente consegue viver esse mistério do amor, trazendo esse conceito para a gente. O outro é muito próximo, mas a gente não consegue controlar, se torna distante da mesma forma. Isso tudo, a gente tem essa relação da Trindade com a igreja, de Cristo com o povo. E João 13,35, a gente vê ali o primeiro exemplo disso, onde Cristo vem para aquela história tão bonita que ele vem e chama os discípulos para lavar os pés de cada um deles. E a gente observa essa história, onde todos eles ficaram assim, meio constrangidos, né? Sem o mestre, mas sou eu que tenho que fazer. E tem toda uma história. Deus é tão perfeito que ele montou todo um enredo, né, para poder chegar naquele momento de forma perfeita. Né? Era uma casa alugada, ou seja, não tinha ninguém na casa que tinha a obrigação dessa limpeza, porque era praxe, né? As pessoas já tinham tomado banho nas suas casas, mas elas vinham caminhando, né, com aquelas sandalinhas de dedo, e a caminhada não era por calçadas, por praças floridas, né, por gramados lindos, era deserto, era barro, era areia. Então eles vinham nessa caminhada nisso tudo. Eles chegavam na casa das pessoas com os pés elameados, empoeirados, e era praxe, vinha um servo da casa, servia ali uma bacia, uma toalha, e ele mesmo lavar os pés. Mas nessa história especificamente, era uma casa alugada, ou seja, não tinha o servo, era só eles mesmos. Estavam ali os discípulos naquela, né? E aí, quem vai ser o servo? Não, mas eu sou um discípulo. Não, eu sou um profeta das nações. Não, eu sou o discípulo, eu sou o apóstolo dessa cidade. Eu não posso fazer isso, não é o meu
não é o meu serviço, não é o meu chamado. E Jesus vem, olha aquela bagunça toda, aqueles orgulhos todos, aqueles corações estranhos ali todos. Ele vem e diz, cara, é comigo. Pega uma bacia, pega uma toalha e vai de um por um lavando os pés. E a gente observa ali que todos constrangidos, não, Pedro, não, mestre, não faça isso. Eu que tenho que fazer isso para ti, Pedro. Se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo. Ah, então me lambuza todo. Me dá logo um banho, então, calma, também não é para tanto, Pedro. E a gente observa que ao entrar em comunhão com o Pai, na nossa solitude de vida devocional, a gente tem essa relação vertical. Nós aqui buscando o Senhor através da nossa devoção, através do nosso devocional, da nossa vida, a gente tem essa relação vertical sendo montada. E quando a gente vem e a partir dessa relação com o Senhor montada, a gente vem e caminha em direção ao próximo agora. E para junto nós incentivarmos uns aos outros para crescer em fé, em esperança e em amor. E aqui a gente observa essa relação vertical com Deus e essa relação horizontal com o próximo. A gente vai estar falando mais sobre isso nas próximas mensagens. Mas essa relação vertical e essa relação horizontal tem uma mensagem muito forte para a gente. Porque quando ela é descompensada, por exemplo, quando eu olho só para o horizonte, eu estou preocupado só com o que as pessoas acham de mim, com o que as pessoas pensam de mim, né? Mas quando eu tenho uma relação vertical com o Pai, eu estou preocupado com o que Cristo tem para mim, com a vontade do Pai e não com o que o meu próximo pensa de mim. Isso tudo a gente vai estar conversando mais à frente, né, para a gente estar acompanhando. Bem, depois dessa pequena introdução, né, que a gente teve agora, gente, me perdoe, mas falar sobre Trindade é impossível se falar em pouco tempo. Né? Por isso que a gente dividiu em dois. E mesmo assim, ainda vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês, mas fique tranquilo, você vai entender o porquê e o motivo disso tudo. E eu acredito que Deus tem muito para nos ensinar. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, falar dessa união com Cristo e a igreja. Né? Isso que a gente já estava falando ainda há pouco sobre João 13, né, o Cristo lavando os pés dos seus discípulos, ele já estava deixando ali uma mensagem de despedida. Tanto que eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em João 14, para a gente acompanhar a leitura, mas antes da gente entrar na leitura de João 14, vamos só observar o que estava acontecendo no final de João 13, que ele vem e fala, né? Pedro fala no 36 do João 13, ele diz assim, mestre, para onde o Senhor vai? E Jesus responde, para onde eu vou, você não poderá me seguir. Agora, mais tarde, porém, você me seguirá. E Pedro diz, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Pedro é fantástico. Esse entusiasmo de Pedro, essa resposta primária de Pedro, não, me dá logo um banho, não, eu vou contigo para onde for, eu darei a minha vida. E Jesus só dando no olho de Pedro mesmo. Calma, Pedro, não é para tanto, você não precisa disso tudo. E ele vem e continua, Pedro, você dará a sua vida para mim? Ele dá aquele alerta que todo mundo conhece. Eu só te digo uma coisa, em verdade, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro ficou perdido ali, sem essa informação, porque ele não estava entendendo nada. E a gente continua. Mais à frente, já no 14, Filipe vira para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso já nos traz como suficiente. E Jesus responde, há quanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. E como é que você me diz, mostre-nos o Pai? Né? Jesus começa ali a colocar essa pulga na trás-orelha dos seus discípulos. E ele começa e ele continua enchendo os discípulos ali de questões. Desculpa. No 20 ele diz, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Até aqui, estava tudo tranquilo. A gente percebia Cristo falando, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava falando dessa intimidade dele com o Pai, até aí estava tudo bem. A partir desse versículo 20, ele começa a trazer um ponto interessante, porque ele começa a trazer você e eu para a história. Ele começa a inserir você e eu na Trindade. Ele coloca aqui e diz,
Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e eu estou em vocês. E ele traz essa ideia para a gente, porque o princípio continua o mesmo. O Filho eterno, que é a palavra encarnada, vive e age pela palavra do Pai, e porque ele está no Pai e o Pai está nele, ele vem, os discípulos amam, guardam a palavra do Filho, vivem por ela, e por meio dela o Pai e o Filho fazem a sua habitação em nós, mediante a qual participamos da comunhão divina. Isso aqui é chave para a gente entender. O Filho vem, é a palavra encarnada, ele vive e age pela palavra do Pai, porque ele está no Pai. E a gente vem como discípulo, ama, age também pela palavra, guarda a palavra, e nós vivemos pela palavra, e por meio dela, o Pai e o Filho fazem a sua habitação em nós, mediante a qual nós participamos dessa comunhão divina. Aqui tem uma grande chave para a gente entender. E essa chave traz para nós o que João 12, voltando um pouquinho, fala. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse versículo eu sempre me questionei. Como eu, sendo mero mortal, pecador, posso fazer obras maiores do que Cristo fez? E isso só vem o entendimento, eu só consigo entender isso a partir da comunhão que eu tenho com a Trindade. Porque se eu estou em comunhão com Cristo, em comunhão com o Pai, em comunhão com a palavra, eles habitam em mim. E se eles habitam em mim, a obra deles é minha e a minha obra é deles. Ou seja, eu começo a viver essa comunhão do Pai com o Filho. Né? E o que significa, como ele fala mais à frente? Pedirei o que quiseres. O que significa pedir o que quiseres para a gente? Está nisso, essa comunhão, essa relação de amor, essa relação de unidade que nós temos através dessa comunhão com Cristo, que tem comunhão com o Pai, e o Pai e o Cristo habitam em nós. E lá vai, como eu falei ainda há pouco. Só estamos falando do Pai e do Filho, do Pai e do Filho. E onde é que está o Espírito aí? O Espírito ele vem e soma isso tudo. Porque é através do Espírito que essa palavra chega até nós. É através do Espírito que nós entendemos essa palavra. Então não tem como deixar o Espírito fora, não tem como deixar nenhum dos três da Trindade fora. Caraca. Não tem como a gente deixar nenhum dos três da Trindade separado ou fora da história. Nós sempre vamos estar ligados com eles. E é muito fácil a gente entender essa relação, essa intimidade do pai com o filho. Mas quando a gente é inserido nessa história, aí começa a dificultar para a gente. Calvino tem uma frase que ela diz assim, portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Essa palavra está dizendo isso. Para que ele possa transferir os benefícios dele, que Jesus recebeu do Pai para nós, é preciso que ele habite em nós. É preciso que ele se faça nosso. Então eu só consigo fazer obras maiores, como a palavra diz, a partir do momento que eu tenho essa relação com o Pai. A partir do momento que o Pai habita em mim, a partir do momento que eu tenho essa relação de intimidade, de ação e de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Você consegue entender isso? Você está conseguindo captar comigo isso daí? A Trindade existe muito mais antes do que o tempo mesmo fosse criado. E ela vem e cria a humanidade, para que haja uma relação de amor entre eles, para que possa acontecer esse compartilhar dessa unidade, desse amor da Trindade também com a humanidade. Só que o pecado veio e atrapalhou isso tudo. Mas ele não cessou isso tudo. Cristo veio e nos reaproximou dessa possibilidade.
de hoje nós termos essa comunhão com o Pai e fazermos coisas maiores do que o próprio Cristo fez a partir dessa identidade, a partir desse momento de comunhão que eu tenho com a Trindade. Então, viver a minha identidade como igreja, como filho de Deus, é conhecer a minha identidade como participante dessa comunhão com a Trindade. Por isso aqui, esse primeiro ponto, a gente fala dessa união com Cristo e a igreja. O segundo ponto que a gente fala é a união com Cristo na oração sacerdotal. A oração sacerdotal está lá em João 17, que vocês vão ler aí durante a semana no devocional de vocês. Mas João 17 já é o finalmente. Jesus já está ali, já lavou os pés dos discípulos, já teve essa discussão de para onde tu vai, eu quero ir contigo, não é a hora. E vai chegar o momento onde nós vamos ser um, onde o Espírito Consolador vai vir, e ele vem e traz essa oração sacerdotal que eu comecei a ler com vocês. E ele fala, a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Se há uma mensagem mais evangelística que essa, que é a Trindade, eu ainda não vi. Porque para que o mundo creia que Cristo foi enviado, só tem como ter essa relação quando nós estamos ligados ao Pai e ao Filho. A partir do momento, como Cristo fala aqui para a gente, em João 17, 21, a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim e eu estou em ti, e que eles estejam em nós para que todos creiam que tu me enviastes. Não adianta a gente pregar evangelismo, Jesus te ama, mas isso tem que estar em nós. Esse amor tem que estar em nós. Esse amor tem que transbordar de nós. Não é que não adianta, tá, gente? O Jesus te ama, mas é muito simples isso. Nós precisamos ir mais profundo. Nós precisamos ser mais impositivos ou até mesmo intencionais, essa palavra, com relação ao nosso evangelismo. Porque Cristo está no Pai e o Pai está em nós e nós estamos juntos nessa intimidade, nessa relação. Certamente, aqui ele trata-se não de essa unidade que a gente está falando aqui, não é só aquela unidade que transcende, é uma unidade que transcende a preocupação ecumênica, de reunir todas as religiões, né? Todos, que Deus é amor e vamos reunir todos aqui, transcende qualquer processo político para buscar uma unidade institucional. Essa unidade da Trindade aqui ela é muito maior que isso. Essa unidade que Jesus suplica ao Pai é o desejo de que a mesma união que o Pai tem eternamente com o Filho seja compartilhada com todos que creem em Jesus. Todos que creem em Jesus tenham essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Essa Trindade é uma comunhão. E ao afirmar, quando Jesus afirma, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, e eles estejam em nós, ele nos convida a participar disso. Ele nos convida a participar dessa mesma comunhão que o Pai desfruta com eles desde a eternidade. Isso mexe comigo. Porque nós estamos sendo convidados a viver algo que nunca nenhum humano viveu. A viver a comunhão com seres que existem desde a eternidade. O ser criador dos céus e da terra quer ter comunhão conosco. E às vezes a gente não quer papo com isso. Às vezes a gente, por uma problemática, como eu falei ainda mais à frente, mais um pouco atrás, uma problemática que eu tive com uma pessoa, com um líder, com uma igreja, com uma denominação, seja lá o que for, com um dogma, eu me afasto de Deus e Deus está aqui desde a eternidade dizendo eu quero ter uma relação de amor contigo. Essa mesma relação que eu tenho com o Filho e com o Espírito eu quero ter contigo. E a gente está fazendo o quê? Qual é a nossa resposta nisso tudo? E tem um ponto dentro disso que fala sobre amizade e adoção. 2 pontos de interessante valor para a gente. Por exemplo, amizade em João 15. A gente vai ver ali Jesus falando para a gente sobre já não chamo vocês mais de servos e sim amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz e o amigo sim. Essa atitude de Jesus não anula a verdade de que ele é rei e senhor sobre nós e nós somos seus servos.
Não anula isso. O problema é que ele quer ter uma relação de unidade, de amor com a gente, de uma forma revolucionária. Não é um relacionamento, talvez, que nós venhamos a conhecer todos os dias. É um modelo novo de obediência e submissão, mas não por uma estrutura de poder, mas agora por uma relação de amor. Eu não obedeço, eu não tenho uma submissão a Cristo porque Ele é mau, porque Ele é um Deus maior que tudo, Ele pode a qualquer momento me esmagar e me matar. Não, eu tenho essa submissão e obediência porque eu os amo e eles me amam. E é por causa desse amor que há entre nós. Eu sou submisso, eu sou servo, eu estou aqui para servir, para ser chamado de amigo de Deus. Como eu falei há pouco, no resumo dos mandamentos, João 13, 34 fala: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Se eu amo uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Olha aqui, faz a ligação com aquele verso que eu falei mais acima, de João 17. Nós somos um, que eles sejam um, para que todos reconheçam que eu sou o Cristo. Aí agora ele vem: seu amor de uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O amor que eu tenho pelo meu irmão, o amor que eu tenho pelo meu próximo, vai provar ao mundo que nós somos discípulos de Cristo. Nós fomos chamados para amar, mas não amar esse amor superficial que a humanidade vive hoje. Esse amor, sim, trinitário que a gente está entendendo agora. Um amor que um morre pelo outro. Um amor que um dá a sua própria vida pelo outro. Um amor que um deixa o outro... Eu preciso morrer para que o outro chegue a Cristo. Que foi o que João Batista fez para a gente. A nossa identidade cristã é determinada pela identidade do próprio Deus. Se você não sabe quem você é ou qual é a sua identidade, ela é determinada pela identidade do próprio Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Chega da gente buscar identidade fora da palavra. A nossa identidade está aqui. Quem nós somos está aqui. Chega da gente querer buscar isso fora, querer buscar isso no nosso sucesso, querer buscar isso em almejar algo que Deus nem me chamou para viver. É o momento de nós nos virarmos para o próprio Deus, para essa relação trinitária que existe desde a eternidade. Isso já está feito, já foi criado, isso já existe. A gente não precisa criar algo novo, a gente não precisa criar uma nova estrutura para poder se inserir e achar a nossa identidade. Isso já existe. A nossa identidade cristã é determinada pela identidade do próprio Deus. E a segunda palavra que fala aqui também é a adoção. Isso tudo era amizade. Agora, a adoção é mais forte ainda. Desculpa, irmãos. Romanos 8, 15 e 17 fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos seus filhos, então somos herdeiros, e portanto co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. A adoção não é um simples status legal, mas é uma condição real. Não está lá, Cristo te chamou, então é teu status, você foi enxertado. Não, isso é real, você é filho, nós somos filhos, nós fomos adotados, e essa adoção não é um status apenas, isso é uma realidade. E essa filiação nos é conferida pelo Espírito de adoção,
que nos liberta da escravidão do medo e nos oferece uma nova identidade, a de filhos e, consequentemente, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Infelizmente, por causa dessa nossa sociedade narcisista, consumista que a gente vive, dessa cultura moderna, nós temos sido levados a interpretar essa palavra diferente, de uma forma errada, como se fosse um direito nosso. Mas eu quero ser muito claro com vocês. Ser herdeiro de Deus significa viver como um príncipe, uma vez que o nosso Pai é rei. E nesse espírito que nós vemos muitos cristãos reivindicar direito, bênçãos, curas, milagres. Se eu tenho crédito no céu que tu vai fazer isso, eu ordeno, Senhor, que tu cures, Senhor, que tu possa, em nome de Jesus. A gente vai tentando forçar esse direito, forçar essa situação. E, gente, isso não é espírito de adoção, mas é o espírito do anticristo. Filho que é filho não reivindica a herança. Filho que é filho, ele sabe, porque ele tem a sua identidade firmada na rocha e ele sabe quem ele é e o que ele tem. Nós não precisamos barganhar nem querer usar disso de carteirinha. Ei, eu sou filho adotado. Ei, eu tenho autoridade. Ei, eu tenho direito. Não. Filho que é filho, filho que não é bastardo, ele sabe o que ele tem, ele sabe o que ele é, ele não precisa reivindicar disso. Você vai lembrar ali do filho pródigo, ele virou para o seu pai e disse, eu quero a minha parte da herança. Não estou dizendo que ele era bastardo, ele era filho, mas ele tinha essa questão de ter o direito dele, isso é meu por direito e eu preciso disso. Não, nós não precisamos disso. Nós, como filhos, nós sabemos quem nós somos e o que nós temos, porque estamos junto com o Pai nisso. Essas duas palavras, amizade e adoção, falam de uma forma tão forte com a gente, que traz esse encontro, traz entre a gente essa união com Cristo. E o terceiro ponto é a união com Cristo e a oração. Se dentro desse entendimento todo que eu falei para vocês, a tua oração não mudar, eu peço, dá pausa nessa mensagem agora e volta para o início dela. Porque você precisa, a partir do momento, entender isso. Entender que a sua oração precisa mudar. A sua vida de oração precisa mudar. Onde as nossas orações são marcadas por sentimentos de culpa, rejeição, de medo, de abandono. Muitos de nós até temos aquele sentimento, quando a gente está mergulhado mesmo no pecado, a gente tem aquela de assim, pastor, ora por mim, porque eu acho que minha oração nem passa do teto. Ou então, aquele irmão crente 6 horas, né? 6 horas por mim, por causa disso, porque eu não tenho fé. O pastor está mais próximo de Deus, por isso ele tem que orar pela gente. Não, para com isso. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, que eu tenho uma comunhão com a Trindade, que Pai, o Filho e o Espírito habitam em mim, e coisas maiores que Jesus fez eu posso fazer por causa desse relacionamento, gente, a nossa oração não tem como ser a mesma. A nossa oração não é mais baseada, desculpa, gente, no medo. A nossa oração não é mais baseada na insegurança de quem nós somos. A nossa oração é baseada agora como filhos. Eu não vou orar mais por mim, nem pelos meus anseios, desejos ou quereres. Eu vou orar agora pelo que eu entendo como vontade do Pai. Eu vou orar agora para que o Pai interceda pelas nações, para que o Espírito interceda pela nação. Eu vou orar agora para que a ação de Deus na vida das pessoas seja diferente. Eu vou orar agora para que os discipulados tenham um crescimento, tenham um entendimento da palavra, porque eu não preciso mais de pedir para mim, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tenho. Você consegue entender isso? A nossa vida de oração, a partir disso, não pode continuar a mesma. A doutrina da Trindade traz para a gente esse conceito que mostra que orar é estar em comunhão com o Pai, estar em comunhão com o Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. E se nós compreendermos esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, em que habita em nós, confiaremos em Deus, derramaremos as nossas almas diante dele e provaremos de sua graça, bondade, transformando-nos em pessoas mais semelhantes a quem? A eles. Isso é muito forte para a gente.
Porque agora eu não estou mais orando pelo que eu quero, mas eu estou orando pelo que o Mestre quer, pelo que Deus quer, pelo que o Espírito está ministrando no meu coração. A minha vida de oração tem que mudar. O meu conceito de estar na presença de Deus tem que mudar. E ele fala aqui, nesse conceito de oração, sobre as nossas relações de intimidade. Quando a gente tem nossos relacionamentos humanos aqui no dia a dia, nossa amizade pessoal e sincera, ela é caracterizada muito pela simplicidade. A gente não precisa ali estar de máscara, a gente não precisa estar competindo um pelo outro, a gente está ali por causa do prazer de estar junto. Eu amo estar com meus amigos, eu amo estar assando uma carne, eu amo estar conversando com pessoas que são amigos, onde eu possa ser quem eu sou. Eu não preciso estar com a minha pompa de pastor ali, trazendo a ministração, não, porque eu estou com meus amigos. E trata desse mesmo tipo de intimidade que o Pai quer com a gente. Não é aquele tipo de intimidade encontrada em consultórios terapêuticos, onde você está ali falando, e o terapeuta te ouvindo e te ajudando, te direcionando para cá, para lá. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é do demônio, pelo contrário, isso faz parte da nossa história. Deus criou pessoas que vão nos ajudar nisso tudo. Mas eu estou falando aqui nos relacionamentos de intimidade que a gente precisa. A relação de intimidade que Deus quer da gente é essa cumplicidade, essa transparência, essa simplicidade. Nós é que complicamos muitas coisas, mas Deus é simples. E eu não quero me delongar muito com vocês, mas uma das coisas que eu quero que a gente entenda a partir da doutrina da Trindade é que nós somos capazes de compreender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para uma comunhão eterna. Nossa maior dificuldade aqui é entrar nessa comunhão trinitária e participar dela, é porque nós não somos muitas das vezes transformados. A gente não permite essa transformação acontecer na nossa vida. Então a gente não deixa essa intimidade, essa relação acontecer. E essa dificuldade vai afetar todos os níveis de relacionamento. É impossível cultivar uma amizade pessoal e até mesmo íntima com o cônjuge, com os filhos e com amigos, se nós não nos dispormos a permitir que essa amizade nos transforme. Casais aí que estão assistindo, você é o mesmo daquele que você foi antes do casamento? Não. Muito da sua esposa mexeu com você, transformou você. Você, esposa, muito do que você era antes do casamento foi transformada pela comunhão com o teu esposo. A mesma coisa tem que acontecer nessa intimidade, nessa comunhão com a Trindade. Nós não podemos ser os mesmos vivendo nessa comunhão com os seres trinitários, com os seres eternos. Nós precisamos ser moldados, nós precisamos nos permitir ser tratados, permitir ser transformados. E o ponto de partida para a vida em comunhão é entender a união de que o Filho desfruta eternamente com o Pai no poder do Espírito Santo. Que a Trindade Santa transforme as nossas vidas. Que a Trindade Santa transforme a sua vida a partir do momento que nós permitirmos nos misturar nessa relação de amor, nessa relação de unidade, nessa relação de companheirismo e parceria que eles têm com outros. A minha oração hoje é essa, que a Trindade mude a sua caminhada, que essa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e o Deus Espírito Santo mude quem você é, hoje e para sempre. Fecha teus olhos aí. Tem um momento com Deus, um momento muitas das vezes de arrependimento, porque nós somos falhos, nós somos egoístas, nós somos narcisistas, nós somos consumistas e esquecemos do real valor de Deus. Fecha teus olhos aí e vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra nesta manhã. Te agradeço, Senhor, porque tu nos permite, Pai, ser participante dessa comunhão com a Trindade. E a minha oração nessa manhã é que tu venhas mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento, que nós possamos agora, nesse momento, sentados no nosso sofá, ali iniciando os preparativos do almoço, no carro, no local de trabalho, onde cada um de nós estejamos agora, nesse exato momento que estamos ouvindo essa mensagem, Pai. Que
o teu Espírito esteja nos mudando, nos transformando, para que haja uma real identificação com a Trindade. E Pai, para aqueles que estão buscando a sua identidade ainda nessa terra, que essa palavra traga entendimento, traga paz sobre eles, porque a nossa identidade está na pessoa do próprio Deus. E nós possamos buscar isso porque nós fomos criados na imagem e na semelhança desse Deus. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração e permita-nos cada vez mais ser participante dessa Trindade, participante dessa relação de amor que Tu tanto almeja com a gente. E nós possamos chegar a um nível de intimidade, um nível de relacionamento contigo, que a minha vontade seja fazer a tua vontade, que o meu querer seja cumprir o teu querer nessa terra, que o meu respirar demonstre àqueles que estão perto de mim quem tu és, o que tu és, e que a minha intimidade contigo, Senhor, venha trazer para a nossa sociedade uma identificação que esses são realmente filhos de Deus, esses são realmente discípulos de Deus que são transformados e impactados por causa dessa relação de amor com a Trindade. Pai, em nome de Jesus, não aquieta os nossos corações, Pai, até que nós venhamos a entender e nos arrepender dessa vida egoísta que a gente vive, Pai. Me coloco nisso também, Senhor. Não permita, Pai, nós voltarmos casas atrás, nós voltarmos passos atrás, nós voltarmos anos atrás, em querer buscar um dia que nós vivemos um evangelho tão bonito, tão verdadeiro, mas que hoje a gente não consegue viver mais. Não que isso é mentira do inimigo, mas falta sim uma regularidade na minha vida devocional, uma busca real por quem Tu és, um interesse real de aprender mais e mais de Ti e ser impactado por essa comunhão, Pai. Muda os nossos corações, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua falando conosco durante essa semana, Pai. Durante as leituras que a gente vai fazer nessa semana, continua ministrando o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa Te abençoar e te dar uma semana de paz. Em nome de Jesus. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade
se chama.